aí galera, professor César aqui na área para falar para vocês sobre força magnética sobre partícula. Essa é uma parte muito importante do magnetismo, por quê? Porque a UNB adora cobrar ela, cobra no vestibular tradicional, cobra no PAS 3, então você tem que saber. E quando ele cai, não cai um item só não, cai de 3 a 5 itens. Então ele cai com força, tá? Você não pode deixar passar, tá? Para que haja força magnética, o que eu preciso? A mesma coisa que eu preciso para que haja força elétrica, para que haja força gravitacional, eu preciso que tenha um campo. E mais do que isso, eu preciso que esse campo interaja com o elemento que vai sofrer a força. Então eu preciso que tenha uma interação de campo. Então eu preciso que o elemento que gera campo, né, esteja gerando o seu campo e o elemento que vai sofrer a ação também gere campo. Porque toda ação à distância necessita de dois campos interagindo, senão não acontece a interação à distância. César, como é que vai ficar isso então? Olha aqui, ó, isso aqui é um campo magnético. César, quem gerou esse campo magnético? Pode ser um fio percorrido por corrente, espira percorrido por corrente, solenoide percorrido por corrente, pode ser apenas um ímã. Alguém gerou esse campo. Não me interessa quem, eu tenho um campo. E esse campo vai atuar sobre quem? Sobre uma partícula. O que essa partícula precisa? Gerar campo também. César, mas o que ela precisa para gerar campo? O que gera campo, pessoal? Carga em movimento gera campo. Então essa partícula precisa ter duas coisas. Quais? Carga e movimento. O que é? Carga e movimento. Carga e velocidade. É isso que minha partícula precisa ter. Se faltar carga, não há força. Se faltar velocidade, ou seja, se ela estiver parada, também não vai sofrer força magnética. Ela só sofre força magnética se ela estiver dentro de um campo e tiver carga e estiver em movimento, ou seja, tiver velocidade. Aí eu passo a ter quem? Uma força magnética. Tá? O que você está olhando aqui, esse xizinho, César da fórmula? Não, esse xizinho quer dizer que isso aí é uma força, é um produto vetorial. A força magnética é um produto vetorial. Por isso, inclusive, que a gente vai utilizar daqui a pouco a regra da mão direita para poder dizer para onde esse produto vetorial está indo. Tranquilinho? Então acompanha aqui na mesa. Tá? O que eu vou ter? Eu vou ter carga e velocidade gerando o campo da minha partícula e vou ter um outro campo que está atuando sobre ela. Eu tenho três vetores, o vetor força magnética, o vetor velocidade e o vetor campo. César, e aí? Então, a força magnética vai ser QV vetorial B. Só que esse produto vetorial, eu preciso que para ele ser máximo, eu esteja formando 90 graus entre o vetor campo e o vetor velocidade. E, consequentemente, quando você for resolver, for passar para a matemática do processo, você vai dizer que a força magnética é QVB seno θ. Tá? Por isso que o pessoal, para decorar a frasinha, diz que feliz quem vê bem sem óculos. Tá? Para você poder decorar a frasezinha. Na grande maioria dos casos, tá? O que vai acontecer é que o vetor campo e o vetor velocidade vão formar 90 graus. Quando isso acontecer, a minha força magnética será máxima. E vai valer quem? VQB. Esse vai ser o módulo dela. Tá? César, como é que eu vou lembrar? VQB. Vai que é bom. Né? Parece aquele nome daqueles motel de beira de estrada e tal. Né? Então, é bom que você lembra. Putaria você sempre lembra. Tá? É o normal. Então, não esqueçam disso. Minha força magnética vai ser VQB e eu vou depender desse seno. Logo, eu preciso fazer o meu produto vetorial. Ou seja, eu preciso trabalhar com a regra da mão direita. Olha a regra da mão direita aqui, galera. Aqui está a regra da mão direita. Campo na ponta dos dedos, velocidade no dedão e força magnética na palma da mão. César, como é que vai ficar isso? Olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui minha mão direita, tá? Então, velocidade, campo, força magnética onde? Na palma da mão. Por isso que a gente chama ela de regra do tapa, tá? Então, vai sair aqui, ó, o meu vetor força magnética. Belezinha? E isso para quando? Isso quando eu tiver o quê? Carga positiva. Se minha carga não for positiva, se minha carga for negativa, então o meu vetorzinho não sai aqui. Ele sai do lado oposto. Ou seja, você vai fazer o quê? Um tapa com as costas da mão. Tá? Então você vai ter um tapa com as costas da mão para a carga negativa, com a palma da mão para a carga positiva, como está no nosso desenho aqui. Belezinha? Tá? Por isso é chamada de regra do tapa, ou alguns chamam de regra do empurrão. Tranquilinho? Agora, vou fazer um desenho para que você veja como funciona isso. Eu vou lá e tenho, por exemplo, um campo magnético, né? Ficou meio torto, quer dizer, meio nada, ficou muito torto, né? Um campo magnético na direção vertical aqui. Ó, aqui está o meu campo magnético. Eu vou e ponho uma partícula aqui para andar para a direita, com velocidade para a direita. Para onde estaria a força magnética sobre ela? Vamos lá? Regrinha da mão direita. Velocidade.
velocidade para lá, campo para cima, força magnética vai estar como? Ó, dou meu tapa, tá? A hora que eu dou meu tapa, eu vou, força magnética saindo do quadro, nesse caso ali, saindo da TV. Então eu vou desenhar isso. César, como é que se desenha um vetor saindo? O vetor é setinha saindo? Você estudou isso na escola, hein? Setinha saindo é um pontinho. Isso é um vetor saindo. Ou xizinho, isso é um vetor entrando no quadro, entrando na mesa, entrando na sua folha de papel. Então a força magnética, nesse caso, vai estar como? Saindo. César, vamos botar mais uma? Vamos botar mais uma. Vamos botar mais uma. Vou botar uma partículazinha aqui desenhada em azul. Agora, vou botar uma partícula negativa e ela vai estar indo para a esquerda. Tá? Velocidade para a esquerda, uma partícula negativa. Vamos de novo? Acompanha a regra da mão direita aqui. Velocidade, campo para cima, velocidade no dedão, tá vendo? Né? Campo para cima, a força magnética vai estar como? Nesse caso, a carga é negativa. Ou seja, a força magnética vai estar nas costas da mão. Vai estar saindo também para essa carga negativa. Tá? Vou desenhar ela aqui. Tá? Então, voltando para o verdinho, força magnética vai estar saindo nesse caso também. Vou escolher outra cor. César, mais uma, moleque. Presta atenção. Vou botar uma carga positiva agora, andando para cima. Tranquilinho, com velocidade para cima. O que vai acontecer agora? Olha lá. Vamos lá? Vetor velocidade para cima, vetor campo para cima. Opa! Eles não formaram 90 graus. Ou seja, ali a minha força magnética vai ser diferente da máxima. Pior ainda, como esse ângulo aqui é zero, essa força magnética vai ser zero. É exatamente o próximo caso que eu queria mostrar para vocês. Tá? O primeiro caso de força magnética é quando o vetor campo e o vetor velocidade e o vetor campo estão paralelos. Campo paralelo ao vetor velocidade. Quando isso acontecer, o que eu vou ter? Força magnética será nula. Nada, não existe. Então, a força magnética só vai existir se a força for diferente, se o campo e o vetor velocidade não tiverem paralelos, se o vetor campo e o vetor velocidade não tiverem a mesma direção, tá? César, por que mesma direção? Porque eles podem ter paralelos ou antiparalelos. César, o que é antiparalelos? Eles têm, né, estão alinhadinhos, porém com sentidos opostos. Tranquilinho? Tá? Então, se V e B são paralelos ou antiparalelos, ou seja, têm a mesma direção, eu tenho força magnética nula. Esse campo não vai gerar uma força sobre essa partícula, mesmo que ela tenha carga, mesmo que ela tenha velocidade. Tranquilo? Agora o caso mais importante. O segundo caso de força magnética que aparece para vocês aqui. Tá? O segundo caso é quando o campo magnético é perpendicular ao vetor velocidade. Nesse caso aqui, eu vou ter uma força, e essa força vai ser perpendicular ao vetor velocidade também. Então, a força vai ser também perpendicular ao vetor velocidade. Por isso, essa força vai atuar como força centrípeta, e ele vai fazer uma curvinha, como vocês estão vendo nesse desenho aqui do lado esquerdo, nessa animaçãozinha, tá vendo? Ela vem e, ó, faz a volta aqui. Por quê? Porque a força magnética está puxando ela para o centro. A força magnética vai atuar com força centrípeta. Como aparece aqui também, ó, tá vendo? Ó, força magnética atuando como centrípeta, puxando para o centro, aí ela vai fazer esse movimento, né? Isso aqui seria a vista de cima e isso aqui seria a vista lateral desse movimento da minha partícula. Então, toda vez que eu tiver, né, esse segundo caso, a força magnética vai atuar como centrípeta. César, vai atuar como centrípeta? Sim, a força magnética será máxima e vai ser perpendicular ao vetor velocidade e ela atua como centrípeta. Agora eu vou te mostrar os resultados disso. César, que resultado? Quando a minha força magnética atuar como força centrípeta, ela vai gerar o quê? Um movimento circular uniforme. Opa! Uniforme quer dizer o quê? Que a velocidade não muda em seu módulo, ou seja, a energia cinética no início vai ser igual à energia cinética no final, porque a energia cinética depende de quem? Da velocidade, lembra? Energia cinética não é mv²/2? Então a energia cinética não mudou. Mas tem uma outra coisa muito legal. Trabalho chama-se variação da energia cinética. Certo, mas ela não variou? Exato, ou seja, o trabalho será nulo. Tá? Essa é uma pergunta que o CESP adora fazer. Tá? Ele adora te perguntar isso.
A força magnética sobre partícula realiza trabalho? Não. A força magnética sobre partícula não realiza trabalho. A força magnética sobre partícula nunca vai realizar trabalho. Tá? Então ele pergunta diretamente se ela realiza trabalho, ele pergunta se ela, né, vai aumentar a velocidade, se ela vai diminuir a velocidade. Ela não vai fazer isso. Ela só vai mudar a direção do vetor velocidade, gerando um movimento que tipo? Circular. Tranquilinho? Ah, mas espera. Se esse movimento é circular, o cara pode perguntar uma outra coisa. O quê? O raio dele. Vamos calcular o raio dele? Acompanha aqui, ó, tá? O raio da circunferência que nós temos. Deixa eu mudar a corzinha que eu não gostei desse roxo, está muito roxo. Tá? A força magnética vai atuar como força centrípeta. Fórmula da força magnética, como eu falei, VQB, já que a gente já sabe que eles formam 90 graus. Força centrípeta, mv² sobre r. Aí eu vou lá e vou cortar esse com esse v. Jogo R para cá, tenho RQB igual a mv. Logo, o raio vai ser mv sobre QB. Esse é o raio que eu terei. Tá certo? Tem como lembrar? Tem. Habibs me vê um quibs. Certo? Mas o Habibs é com H, o meu é com R, não enche o saco não. Tá? Então, R é igual a mv sobre QB. Isso ele vai te dar o quê? O raio dessa circunferência que ela vai fazer. As perguntas circulam nesse caso aí em, se eu mudar a massa, o que acontece? Eu aumentar a massa, aumenta o raio. Né? No espectro de massa mesmo, ele faz os meus elementos químicos entrarem com a mesma velocidade, com a mesma carga no mesmo campo e pergunta quem vai ter um raio maior. Quem tiver maior massa. Quem tiver maior massa vai fazer um raio mais longo, vai fazer um raio mais aberto. Tranquilinho? Tá? Essa é uma das perguntas que acontece. Belezinha? Agora, o terceiro caso, e esse daí sim, ele é bem raro de acontecer, não de acontecer, mas de aparecer em prova. Né? De acontecer, ele acontece direto, que é exatamente esse que gera a nossa aurora boreal, né? Que é quem garante aquelas luzes coloridas no céu, e não tem nada a ver com arco-íris, depende de força magnética, depende da força causada pelo campo magnético terrestre. Tá? César, e aí? Terceiro caso diz o quê? Terceiro caso acontece quando o vetor campo e o vetor velocidade formam um ângulo diferente de 90 e diferente de zero. Por quê? Porque daí eu vou ter duas situações. Eu vou decompor o vetor velocidade em uma velocidade perpendicular ao campo, que sofre o quê? Uma força magnética, e essa força magnética faz o quê? Gera um movimento circular uniforme. E uma parcela, né, que é o quê? Paralela ao campo. Lembre quando V é paralela a B eu não tenho força magnética? Então, sobre essa parcela do vetor velocidade, eu não tenho força magnética. Qual o resultado disso, galera? O resultado é que ele sobe devido a esse vetor e ele gira devido a esse outro. Então, ele faz o quê? Um movimento helicoidal. Tá? Helicoidal quer dizer em forma de mola. Tá? Ele vai fazer um movimento helicoidal. César, caiu na minha prova que seria um movimento espiral. Daí você marcou certo e se lascou, né? Isso não é espiral, meu filho. César, mas espiral não é isso? Não. Espiral é quando estou no mesmo plano e o raio vai aumentando. Esse não, o raio é constante e eu vou mudando de plano. Então esse movimento ele tem um nome, é helicoidal. Não é comum aparecer, não é tão padrão aparecer, mas já apareceu. Tá? Não vou dizer assim, cai quanto? Sei lá, 5% das provas. Tá? Mas, né, você deve saber quando aparecer para você não errar o nome do movimento. Tranquilo? Belezinha? Então, essa foi a nossa revisãozinha de força magnética sobre partícula. Beleza? Muito obrigado. Até mais.